Olá, a TV Sul 21 segue conversando sobre reforma política com o deputado federal Henrique Fontana, relator da Comissão Especial de Reforma Política na Câmara Federal. Olá, deputado. Tudo bom? Tudo. Pois é, agora a gente falou já sobre o financiamento público exclusivo de campanha e vamos entender assim, vamos traduzir para o eleitor que está nos assistindo. O que vai mudar no sistema eleitoral se aprovada essa proposta? A ideia de um novo sistema de votação, ela nasce de um outro problema da política brasileira que precisa ser corrigido. Nós temos um que é o abuso do poder econômico, nós abordamos aquele dia que eu vim aqui conversar sobre financiamento público, e temos um outro problema que é uma política feita de personalidades. Os partidos políticos são cada vez mais fracos, não existe projeto coletivo e existe na realidade um desfile cada vez maior de personalidades que recebem votos pessoais. E isto não muda a política, isto não muda um país, aliás, é uma ingenuidade, e eu sempre uso essa palavra com muito respeito, quando um eleitor diz, não, eu voto na pessoa porque interessa a pessoa e ponto final. Eu costumo dizer, não, é importante que o senhor escolha uma pessoa, mas escolha também um projeto, um programa, porque isto é que vai mudar o Brasil. Isto é que muda qualquer país e a política. E por isso que o sistema de votação que eu estou sugerindo na proposta, que eu chamo de proporcional misto, é um sistema que, além do eleitor continuar com o direito de votar no deputado ou na deputada que ele prefere, nominalmente ele vai poder votar no seu deputado, mas ele vai ser convidado a dar um segundo voto. Vai ser convidado a uma segunda reflexão, que é qual o partido político, qual o projeto, qual o programa que eu quero apoiar para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara de Vereadores. E este programa estará representado por uma lista de candidatos. Então eu digo que além do eleitor ter votado no João, que é o deputado que ele preferia, ou na Maria, que é a deputada dele, ele vai analisar uma lista de candidatos, que são 15 candidatos ou 20 que um partido apresentou, e se todos esses candidatos ele entende que compõem um time bom e que defende um programa com o qual ele concorda, ele vota então nesta lista. Ou seja, o eleitor passa a ter 2 votos na hora de compor o parlamento. Ele vota numa lista pré-ordenada e também no candidato da sua preferência. A soma de todos esses votos é que vai dar a composição do parlamento. Então, por exemplo, o partido A fez 1 milhão de votos na lista. E os candidatos que o partido A apresentaram, todos esses que estão na lista podem ser votados nominalmente, são os mesmos candidatos. Um fez 50 mil, o outro 10 mil votos, o outro 100 mil, o outro 80 mil, somaram 1 milhão e 500 mil votos. Total do partido A, 1 milhão mais 1.500, 2.500. Isto representou 20% dos votos totais num determinado estado como o Rio Grande do Sul, por exemplo. Porque o sistema continua sendo 100% proporcional. Eu tenho uma posição contrária ao voto distrital, por isso é que eu mantive um sistema 100% proporcional. Então, se estes 2 milhões e 500 mil votos significaram 20% dos votos válidos naquele estado, e aquele estado elege 30 deputados, como o Rio Grande do Sul, este partido conquistou 6 vagas. Quem são os 6 eleitos? O primeiro é o mais votado nominalmente. O segundo eleito é o que estava em primeiro lugar na lista. O terceiro eleito é o segundo mais votado nominalmente. O quarto eleito é o que estava em segundo lugar na lista. E esta lista ela tem ação afirmativa para ampliar o espaço da mulher na política. De cada 3 candidatos, um tem que ser de sexo diferente, que são as cotas, no caso, 2 homens e uma mulher. E é evidente que um partido que tenha preferência por candidaturas femininas poderá ter 2 mulheres e um homem, mas não pode os 3 primeiros da lista serem 3 homens, por exemplo, ou serem 3 mulheres. O sistema, então, é mais ou menos este. Isso torna a disputa um pouco mais, enfim, equilibrada, né? É porque valoriza o voto partidário, quer dizer, não retira o valor do voto nominal, ou seja, o cidadão ele continua votando no deputado que ele prefere, mas traz para a reflexão, para a cultura política do país, a ideia que é importante valorizar e avaliar um programa que está representado por um grupo de candidatos. E é muito mais fácil tu fiscalizar este grupo de candidatos. Porque eu sempre digo, quando dou entrevista como essa que eu estou dando para ti, quem é que se lembra como eu votei nos últimos 2 anos os assuntos mais importantes que foram votados no parlamento? É difícil as pessoas lembrarem. Mas quando tu está fiscalizando como um partido vota um determinado tema, a fiscalização do eleitor ela se amplia. Por isso que eu também vejo mais esta vantagem nesse sistema proporcional misto. Sim, deputado,
Isso tem como também contribuir para evitar aquela lógica de que agora as siglas algumas estão fazendo, que é escolher um candidato, já que a maioria das pessoas vota, né, personificado, escolher um candidato famoso, como por exemplo um jogador de futebol, enfim, né, um atleta e uma pessoa, né, da mídia, para, enfim, os outros que compõem ali entrar junto, né? Esse sistema ele diminui pela metade o impacto desse tipo de fenômeno, né? E eu acho que vai diminuir para um pouco mais do que a metade na medida em que a cultura for se constituindo de que não adianta só olhar a pessoa, mas não resolve completamente esse problema que tu estás corretamente levantando. Certo. E que outros pontos a gente poderia destacar? Por exemplo, tem uma proposta, um dos pontos da proposta, que é uma participação virtual. Isso eu acho muito, muito legal, assim, eu tenho um carinho especial por esta parte do relatório, porque é uma parte que amplia a democracia direta, ou seja, a participação direta das pessoas. O cidadão poder apoiar a tramitação de um projeto de lei ou de uma emenda constitucional pela assinatura virtual dele. Então ele vai entrar lá no computador dele pela internet, vai ler projetos que estão pedindo apoio, a sociedade vai usar as redes sociais incentivando o apoio a determinados projetos, e se a pessoa entrou ali pela internet, leu o projeto, vamos dar um exemplo do Ficha Limpa naquela época, leu o projeto, eu concordo com esse projeto, então eu vou apoiar a tramitação deste projeto na Câmara Federal. Ela vai colocar o nome, número de título de eleitor, nome da mãe ou do pai, para evitar fraudes, esse é um fator de segurança, essa colocação do nome da mãe ou do pai, e ela passa automaticamente a apoiar este projeto de lei de iniciativa popular. Quando atinge 500 mil apoios, no caso de projeto de lei, ele passa a tramitar na Câmara Federal obrigatoriamente. E a emenda constitucional, quando atinge 1.500.000 apoios, passa a tramitar, o que é uma novidade do relatório que eu estou propondo, porque hoje em dia não é permitido projeto de iniciativa popular para alterar a Constituição. PEC de iniciativa popular não existe na democracia brasileira hoje, e nós estamos introduzindo isto, que foi uma ideia que circula muito em todos os movimentos que apoiam a reforma política, e foi dali, aliás, que nós retiramos a ideia da plataforma dos movimentos sociais que apoiam a reforma política. Deputado, a gente sabe que essa questão, a proposta que está na comissão ainda está em aberto, né? Existe um prazo para, enfim, se encaminhar essa questão, está aberto para, inclusive, algumas ponderações. A gente sabe que tem esse tema do financiamento, entre outros, são polêmicos. Como é que foi a estratégia para conseguir passar essa proposta e a expectativa para a aprovação dela agora? É muito difícil sempre aprovar uma reforma política porque os interesses são muito grandes em torno do sistema político. Eu gosto de usar uma frase de que a reforma política é a mãe de todas as reformas, porque ali é que nasce a estrutura e o sistema de poder no país. Se tu continuar com financiamento privado e campanhas caras, é evidente que os setores populares diminuem a sua incidência dentro da democracia. Então, a parada é muito dura, mas eu estou trabalhando muito, e eu digo que o que eu posso pedir para quem está nos assistindo agora é que a sociedade se mobilize em torno desse tema. Pois é, deixa eu fazer uma intervenção então, deputado. Agora, recentemente, no dia 7 de setembro, teve uma grande mobilização em vários estados, inclusive uma forte em Brasília, uma marcha contra a corrupção, e as pessoas foram para a rua, não era, inclusive, do seu partido aproveitar uma oportunidade como essa e pedir esse calor popular para uma pressão, para aprovar a reforma política? Eu, com certeza, né? Até porque eu digo, quem quer combater a corrupção, não que o problema da reforma seja só esse, o problema é muito maior, é combater o abuso do poder econômico e outras variáveis, democratizar, consolidar e qualificar a democracia brasileira. Agora, quem quer combater a corrupção, e eu digo numa brincadeira aqui, e abrisse a lâmpada da Aladim e deixasse realizar um único desejo para combater a corrupção, eu diria, apoie a reforma política com financiamento público exclusivo de campanha, que é a arma mais poderosa que tem para combater a corrupção. Tá dado o recado. Obrigado, deputado, pela sua disponibilidade de vir conversar aqui com a TV sobre isso. Eu é que agradeço o convite e quero desejar que a programação de vocês, que aliás está muito qualificada, ela se amplie cada vez mais e tenha cada vez mais esse espaço, né, de debate democrático que aprofunda questões das mais diferentes, porque é muito difícil a gente dar aquelas entrevistas de 1 minuto, sabe, que aparecem nos grandes telejornais, assim, porque como é que tu vai transmitir uma ideia em 1 minuto ou em 30 segundos? É preciso ter programações e espaços como esse para a gente poder conversar mais sobre a política, a vida
e o país com as pessoas. Tá certo, e o espaço está sempre aberto. Bom trabalho lá no Congresso. E a gente volta a falar sobre política na próxima semana. Não perca, até lá!